ele se deu conta no terceiro filho que a esposa dele era o gerente dele. E ele se deu conta porque ele falou, e nesse texto também estava, eu lembro de ler esse texto todo, e até aquele momento na minha vida eu não tinha reparado como existem relações em que a mulher também é o gerente. E simplificando, né? Tem relações que o homem também é essa, mas em maioria é a mulher. E ele, o texto dele e o outro em resumo falava de eles estão numa relação há 10 anos e ele lavava a louça, ele ia no mercado, mas quem administrava tudo isso e o que precisava ser feito era a mulher dele. Então a mulher dele também tinha o cargo de ser gerente dele, que é tinha que mandar para ele a lista do que precisava ser comprado no supermercado. Aí ele ia lá e comprava. Tinha que mandar coisas sobre quando lavar roupa, sobre coisas de férias. Então mesmo ele fazendo e achando que ele estava ajudando, ele estava, ela continuava sendo a pessoa que tinha que gerenciar aquela organização que era a família deles. E naquele momento ele se deu conta de como isso também era errado e como isso sobrecarregava ela, porque é o mesmo no trabalho. Se o gerente tem que te pedir tudo para fazer, se você é um gerente e tem que ficar pedindo tudo para a pessoa, isso é cansativo, isso é algo É uma que carga mental, né? é, Que e fica só é em um. E só fazer não é o suficiente. Você também tem que ter a iniciativa de entender o que é responsabilidade de um e de outro e de como você pode sentar junto e organizar isso. De, por exemplo, pôr a roupa para lavar. E você precisa avisar a outra pessoa que precisa pôr a roupa para lavar e organizar essa agenda. Não, é algo que tem que ser dividido, porque tem coisas que pessoas não gostam de fazer mesmo. Tem gente que odeia lavar louça e a outra não odeia. Se as duas odiarem, pode-se comprar uma máquina de lavar louça, lhe dá uma parcelada. Máquina de lavar louça é tudo de bom na vida, te dá até mais tempo para fazer outras coisas. Mas eu lembro dessa coisa de pensar, putz, eu sou uma pessoa que divido as coisas, as tarefas. Mas eu acho que tive sim coisas que eu fui gerenciado e pensei que porcaria. Não gostei de não ter visto isso, sabe? Mas eu sou um humano É, não, falhado também e e tenho meus essa é a passos. briga, assim, de muitos casais, né? De muitas pessoas que eu atendo, mulheres, né? Esse lance da carga mental da casa ficar só sobre a mulher. E aí é isso, sim, você tá casada com um adulto succession, que tá ali só, né? Tipo, reagindo ao mundo e tal. E aí essas noções, assim, o lado positivo, né? Você foi criado numa casa que tinha certas regras, que certas coisas eram óbvias, e aí que você vai ver no relacionamento que nem não necessariamente é óbvio e tal, enfim. E vocês vão criar as próprias regras, os próprios processos de vocês. Mas tem que ser uma coisa em parceria, não que um dos lados pensou em tudo e um dos lados tem que ser assim, na segunda a gente faz isso, na terça não sei o quê, final de semana é para tal coisa e tal, lá, 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 lá. Não, isso tem que ser um processo ali dos dois, né? E essas regras também precisam ser quebradas às vezes, não dá para viver num quartel, né? É, esses dias uma amiga estava comentando comigo, ela tem um amigo que está casado, três filhos, enfim, uma rotina ali, né, pesada de uma casa com um monte de criança e tal, mas que ele se sente num quartel, que ele não se sente à vontade em casa, né? Só que quando eu ouço isso, eu ouço também que nesse quartel, né, alguém se colocou nesse lugar de general e alguém também deixou isso acontecer, né? Alguém permitiu esse espaço, alguém também, tipo, tá bom, dirige aí, domina aí. E isso precisa ser olhado nas relações. E normalmente, quem tem o papel de general na casa, de gerente da casa e tal, tem muita dificuldade de abrir mão desse papel, desse controle, porque, né, quer que as coisas sejam feitas daquela maneira, daquele jeito, tal. E falo de cadeira sobre isso, gente, porque eu sou a pessoa que, se deixar, eu sou a mais controladora de todas, sabe? Eu sei, assim, eu sei que é chocante para vocês, mas é verdade, sabe? Isso é muito gostoso também, porque eu lembro disso em gerenciando pessoas, de como é importante deixar que a outra pessoa faça do jeito dela. E não precisa ser o melhor jeito, porque tem vários jeitos de lavar a louça, né? Tem vários jeitos de varrer o chão, de usar a vassoura. E eu lembro uma vez trabalhando, eu tinha um lado controlador mais alto também. Talvez é por isso que a gente já vem, assim, porque a gente Que troca ideias de estranho. como controlar as coisas. A gente Ai, aprende, que olha, é horror. verdade, dá para controlar. E eu lembro de estar com uma pessoa que não estava com a performance
do que era esperado dessa pessoa, e da gente fazer um plano e conversar. E uma das coisas era essa pessoa era muito insegura e essa pessoa precisava validar as informações antes de fazer, sabe? Eu tinha uma ideia e precisava perguntar sobre aquela ideia. E eu lembro de reforçar essa parte do a ideia que você tiver, eu confio que você vai fazer e vai dar certo. E eu lembro que uma parte de mim pensava, pô, tem um jeito melhor de fazer isso, isso vai demorar e não sei o quê, mas não era sobre isso, era sobre justamente essa pessoa conseguir resolver o problema sem precisar de ninguém para validar ela e para pedir ajuda, porque ela era uma pessoa inteligente. E justamente passar por isso também foi um exercício para mim de entender que não precisa as coisas ser feitas do meu jeito. E eu já tinha uma visão sobre isso, mas eu acho que eu nunca tive isso tão clara até o momento em que os nossos jeitos de resolver a coisa era muito diferente. Porque essa pessoa era menos experiente, eu tinha mais experiência nessa área. E eu lembro que passar por essa experiência me ajudou muito na minha vida pessoal também, que é justamente de entender, ah, vamos comprar pão. A pessoa vai dar uma volta pela cidade e vai comprar o pão, aonde eu sempre tento pensar na. Quando eu quero ir de um ponto A ao ponto B, eu tento pensar na forma mais eficiente, que eu vou gastar menos tempo. E tipo, mas por que que eu preciso gastar menos tempo? Eu tenho urgência o tempo todo? Não, eu não tenho urgência o tempo todo. Não, não precisa ser feito da forma mais eficiente. Pode ser feito de qualquer jeito. Pode ser andar pela cidade, passar pela loja A, B, e aí depois ir comprar pão e voltar para outras lojas ainda. Porque é isso, é uma coisa que não é importante. Não é vida e morte, não é urgência porque está atrasado e entender que cada pessoa faz de um jeito. E é legal compartilhar algo que é, por exemplo, eu sou de lavar louça, eu acho que é um ótimo exemplo de algo que puta, eu queria ter aprendido isso antes, porque eu já passei muita raiva de ter louça gordurosa. Que legal que eu consegui aprender isso sem alguém me forçar e dizer que eu sou burro e por que que eu nunca tinha pensado. Apesar de você, eu lembro no podcast falar, como que você nunca pensou sobre isso? Mas não me ofendeu, Cintia. Eu sei que foi com amor que você falou Ai, de essa. Mauro, perdão, foi no amor, tá? Não... Mas existe muito isso também, porque a pessoa faz de um jeito, entre aspas, errado, a outra pessoa briga. E não é para brigar, né? A gente precisa entender também que existe um espaço de apesar de você ter uma ideia que é melhor, a outra pessoa não é lerda ou burra, ela simplesmente não precisa saber aquilo. Tem um milhão de coisas que ela sabe que você vai ser burro nesse ponto, se você quer simplificar dessa maneira. E não é isso, né? É justamente cada um tem uma prioridade diferente. Mas é gostoso ensinar com carinho também e olhar por esse lado de o ensinar é tão bom e a gente sempre aprende com o outro. Como eu aprendo com você e você aprende muito comigo, né? É óbvio. Tipo, todo Nossa, dia é pelo um amor de insight Deus, não, maravilhoso. é uma pós-graduação aqui, né? É a escola da vida. É, e que